Olá a todos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, saudações a todos, bem-vindos de volta ao canal Arturismo para mais um update diário. O tema sempre o mesmo, infelizmente, coronavírus e o impacto no turismo. Hoje, 15 de abril de 2020, quarta-feira, pois muito bem. E quem é que se lembra do que se passou nesta data exatamente 10 anos atrás? Certamente que muitos já não se lembram, mas foi a famosa erupção de um vulcão na Islândia, cujo nome é difícil de pronunciar, nem vale a pena. Eu tenho até aqui no computador Eyjafjallajökull. Perdoem-me os islandeses, mas realmente o nome sempre foi difícil e na televisão era muito interessante ver toda a gente a se enganar. Pois bem, faz 10 anos, que lições é que há a tirar dessa crise de muito curto prazo para uma crise que atualmente promete ficar ainda muito tempo entre nós? Muito bem, segundo Inga Pálsdóttir, que foi na altura diretora da Visit Iceland, a experiência não foi má para os outros, para quem estava no sul da Europa. Tivemos aquelas disrupções do tráfego aéreo, sobretudo entre o Reino Unido e outros países, afetou muito o norte da Europa, era possível viajar apenas mais a sul, por causa das partículas do fundo do vulcão, enfim, todos se lembram. O que acontece é que, enquanto para nós aqui foi uma crise de alguns dias, praticamente 2 semanas mais complicadas, com muita confusão pelo meio, para os islandeses a coisa não foi boa. Porquê? Porque além da imagem de um país que não valia a pena visitar naquela altura devido ao fumo, às cinzas do vulcão, a grande verdade é que o país estava a recuperar da crise de 2008 e, segundo a antiga diretora da Visit Iceland, havia perspectivas de crescimento para 2010 na altura entre os 10% e os 20% de crescimento no turismo devido de facto a essa recuperação, mas a verdade é que poucos dias depois da erupção a perspectiva mudou e em vez de um crescimento superior a 10%, houve sim 20% de decréscimo. Um facto que, segundo ela, acabou por atrasar o desenvolvimento do país ainda por mais alguns anos a nível de turismo. Acabou por recuperar, mas levou de facto mais alguns anos. Só lá para 2013, 2014 em diante é que a Islândia acabou por ter um novo boom de turismo. Ora, se isto é assim por causa de uma situação que acabou por não ser aparentemente nada de especial para nós, imagine-se o que é o coronavírus. A lição que há a tirar, no meu ponto de vista, é que as perspectivas para o turismo serão sempre muito pouco animadoras enquanto não existir uma vacina que funcione, uma vacina credível para este vírus, ou no mínimo remédios, medicamentos que possam transformar este vírus em algo não tão grave, não tão mortífero. Pelo menos assim terá que acontecer. Muito bem, depois desta introdução a fazer relembrar outra crise muito sui generis, essa então foi muito sui generis, vamos voltar para a atual crise. Muito bem, uma novidade, existe agora um Global Travel Staffing Barometer, ou seja, um barómetro da empregabilidade a nível do mundo das viagens, isto internacionalmente falando, e que está a medir o número de companhias, de empresas, de staff que foi ou demitido ou colocado em layoff, redução de salários, redução de full-time para part-time. Pois é, este está disponível na internet e
Infelizmente não está a cobrir todos os países do mundo ainda, mas para já eles monitorizaram até agora 150 companhias, das quais 100 cortaram no staff, e entre o pessoal dispensado, layoff, demitido, blá 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 blá, já vai a mais de 538 mil pessoas. Isto só aí, quando na realidade a estimativa é que a nível mundial cerca de 1 milhão de pessoas, nossos colegas ligados ao mundo da hotelaria, já tenham perdido o seu emprego. E a coisa promete não ficar por aqui. Por exemplo, um dos mercados que eles cobrem é o do Reino Unido. Só para dar aqui alguns exemplos, um tour operador do Reino Unido inglês, que é Carrier, não demitiu ninguém, mas obrigou voluntariamente a que toda a gente reduzisse o seu número de horas e claro, também de salário. A Ace Travel, por exemplo, outro operador, 50% de redução no salário. O aeroporto de Gatwick acabou por terminar contratos com mais de 200 membros do staff. A TUI no Reino Unido tem mais de 10 mil funcionários, os quais tiveram que aceitar reduções entre 30% a 50% no salário. A British Airways suspendeu temporariamente mais de 30 mil pessoas, cabin crew e também pessoal de terra, e os 4 mil pilotos tiveram que aceitar receber apenas metade do salário durante um período de 2 meses. Portanto, isto é o que acontece. E para não falar já agora da Flybe, que foi a primeira companhia aérea que entrou em colapso total, fechou as portas na sequência do coronavírus. Não se pode dizer que é por causa do vírus, mas digamos que foi a última pedrada. Muito bem, isto é algo que vale a pena continuar a acompanhar, porque eu creio que até que comece uma recuperação não vai haver de facto grande espaço para melhorias. Entretanto, como toda a gente já percebeu, e na sequência dos últimos vídeos, que as coisas poderão recuperar, mas muito lentamente e sobretudo mais a partir do final do verão, até lá não vai ser fácil, confirma-se aquela ideia que a Airbnb lançou de substituição de alojamentos de curto prazo por outros maiores, e então em todo o lado agora está a explodir aquela coisa de alugueres por um ano, como substituto dos alugueres turísticos propriamente ditos. Em princípio isso pode ser uma boa ideia, porém, se toda a gente fizer isso, ou se muita gente fizer isso, não vai haver também clientes que queiram alojamento por apenas 6 meses ou um ano. Não é fácil, é apenas um paliativo, não resolve problema nenhum. Agora, quem pode estar, e depende do mercado, a dar-se bem, são aqueles que estão a colocar as suas casas no arrendamento normal, o tal arrendamento, o chamado arrendamento urbano de muito de longa duração. Portanto, é ver o que é que acontece a partir de agora. Muito importante também, a Airbnb já garantiu algo que nós tínhamos dito, que $1.000 milhões de empréstimo, também vai haver investimentos. Há empresas na Bolsa que conseguiram arranjar este financiamento, uma delas é a Silver Lake e a outra a Sixth Street Partners. Mais notícias relativas ao mundo das viagens e do turismo. Por hoje, a Wizz Air está já a fazer aquilo que eu penso que vai acontecer com a maioria das companhias aéreas. Vão reduzir o número de passageiros em cada voo. Ou seja, no caso da Wizz Air estou a pensar em 2/3 da capacidade do avião. O que significa que um avião de 150 passageiros passaria mais ou menos para 100 passageiros e tentar manter a bordo da aeronave uma certa distância social. Pode não ser uma situação ideal, mas é melhor do que nada. Falando nisso, e também mais uma prova que só para o fim do ano é que as coisas poderão normalizar, a Skyscanner, que como muitos sabem, compara
os voos, preços de voos de N companhias aéreas. É uma meta search muito boa, na verdade. Eles dizem agora que ainda é muito cedo para pensar em qualquer tipo de recuperação. E o que eles têm visto, observado, é que há cliques à procura de voos, mas mais para o fim do ano. Ou seja, lá para agosto, setembro em diante, é que há um interesse manifesto em voltar a voar. Ou seja, late 2020, tal como a Skyscanner anunciou. Outra coisa que parece ser óbvia, quem vai continuar em crise durante muito tempo é o setor dos navios de cruzeiro, que, como toda a gente sabe, estava também num boom fantástico, pois é, devido aos traumas que ocorreram na sequência do coronavírus, muito dificilmente as pessoas vão voltar a embarcar num navio de cruzeiro nos próximos meses. E aqui eu falo em 6 meses ou mais. Também mais uma situação para ver o que é que acontece. Uma boa notícia é o facto de as companhias aéreas norte-americanas, em princípio, já têm um acordo para receber ajuda governamental, o que significa que elas poderão aguentar este choque. Estamos a falar da American, da Delta, da United, da Southwest e outras menos relevantes, mas de qualquer maneira é bom. Vale a pena lembrar que, ao contrário de outras pandemias, como o primeiro SARS ou mesmo o MERS, estamos a falar de coisas, o HN1, gripes das aves, tudo isso. Ao contrário disso, as companhias aéreas na altura sofrem um pequeno choque, mas recuperam rapidamente. Com o coronavírus, não se sabe ainda como vai ser a recuperação, mas este SARS-2 Covid-19 está a levar a estas quebras 40, 60, 80, 100% durante uns dias. Portanto, quebras que jamais tinham sido vistas numa pandemia como esta. E depois há outras situações, como por exemplo, qualquer chegada aos aeroportos japoneses, as pessoas são obrigadas a ser testadas agora, têm que esperar no aeroporto e dormir, se for preciso, em cubículos de cartão, não estou a brincar, e esses cubículos, as pessoas ficam lá à espera do resultado do teste. Ora, perante este tipo de realidade, quem é que tem uma vontade, uma alegria para fazer certo tipo de viagens? Então, não são só os cruzeiros, a aviação também está com graves problemas. Para já, vamos terminar com uma notícia relativa à TUI. Esta saiu também no Touristic Aktuell alemão. Vamos tentar aqui traduzir muito rapidamente. Pois bem, a TUI alemã está a pensar, já está a começar a fazer aos seus clientes habituais bónus de lealdade. Rapidamente, podemos pegar nesta notícia no outro dia. O que é que acontece? A TUI, todos aqueles que cancelaram até 30 de abril devido à pandemia, vão receber um crédito de até 150 euros por reserva para remarcar a reserva. Isto é muito interessante, porquê? Porque eles já estão a aceitar reservas para o ano que vem, inverno, primavera, verão 2021, e esse crédito, essa ajuda para essa remarcação seria então viável para essas reservas. Ou seja, a TUI perceber que o ano vai estar meio perdido, quase tudo vai correr menos bem, então é isso, vão tentar apostar todas as fichas a partir do próximo outono, inverno e por aí diante. Já vai longo o vídeo, muito obrigado então. Coronavírus e o impacto no turismo, mais um vídeo no canal Arturismo. Dar um like, por favor, deixar o seu comentário, as suas perguntas também, subscrever, contar aos seus amigos o nosso trabalho, pois nós agradecemos muito. Saudações e saúde a todos!